Queremos de novo saudar os nossos amigos e as nossas amigas que nos seguem, irmãs, irmãos, visitantes. Queremos a todos desejar que se sintam muito felizes em Cristo. Estamos a iniciar um novo trimestre. Trimestre este que me parece que vai ser muito interessante por aquilo que me é possível ver desde já. O título geral é A Missão de Deus e a Minha Missão. Eu gostaria de introduzir com uma história que vem no nosso trimensário, muito interessante, que diz o seguinte: certa vez, a revista Adventista publicou uma parábola, dizendo que em determinado sítio havia uma aldeia que se encontrava mesmo ao lado de um grande pantanal, onde as pessoas tinham que atravessar, mas era de tal maneira difícil que muitos não conseguiam atravessar e morriam no meio do pantanal. E então os aldeões dessa aldita aldeia todos os dias se reuniam para tentar conceber um plano para ajudar as pessoas, criar um incentivo da forma como eles poderiam ultrapassar esse pantanal, e aquilo era todos os dias uma reunião. E, no entanto, ao longe ouviam os gritos das pessoas que estavam a afogar. E então era uma aflição e eles diziam: mas estes gritos perturbam-nos. Como é possível esta gente estar a gritar? Então o que é que eles decidiram? Olha, vamos fazer uma coleta. E então coletaram uma grande soma de dinheiro. O que é que eles fizeram? Construíram um edifício perfeitamente estanque ao barulho e continuaram as suas reuniões para tentar ajudar os outros, agora isolados. Como é que é possível ajudar alguém se eu não estou diretamente relacionado com essa pessoa? A nossa lição tem por título A Missão de Deus junto de nós. E hoje vamos recapitular a primeira parte deste estudo. O verso para meditação é um verso extraordinariamente interessante e importante que encontramos logo no princípio da Bíblia. Gênesis capítulo 3, versículo 9. Que diz o seguinte: estava a ler o 2. Mas chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou: onde estás? Este onde estás diz-me alguma coisa a mim? Será que Deus continua a procurar-me? Vejamos. Primeira parte. Foi Deus quem foi à procura do homem. Não foi o homem que foi à procura de Deus. Segunda parte da mesma questão. É um Deus que procura sempre aproximar-se daquele que se perde. Não é o que se perde, deixa-me ver onde é que está Deus. E para isso, Ele enviou também o seu Filho para estar junto de nós. É também um Deus que faz com que cada um de nós possa procurar os outros que estão ao lado de nós. Mas este Deus, antes de nós entendermos melhor como é a sua maneira, nós temos que conhecer a sua missão. Por que ele existe? Temos a oportunidade de estar mais uma vez com a Filomena Jones. Olá, Filipe, A obrigada. nossa irmã Filomena está aqui para nos ajudar, como já nos ajudou, e penso que vai ser muito bom nós conversarmos sobre este tema. Quem é este Deus? Olha, Filipe, desde já agradeço também mais uma vez e queria só voltar um bocadinho atrás àquela história que leste anteriormente. É que aqui neste trimestre, neste trimensário, os autores convidam-nos a nós envolvermos na missão, a não fazermos como esses aldeões. Exatamente. Que criaram uma estrutura, que montaram uma casa nova, isolada para
não ouvir o barulho. Eles, em vez de irem procurar aquelas pessoas e o que é que se estava a passar com elas, qual era o problema delas, porque é que elas estavam a gritar tanto, eles resolveram isolar-se e fazer de outra forma. E este Deus que vamos agora estudar convida-nos também a fazer isso, a sermos nós participantes ativos da sua missão. E esta missão, já agora que falaste nisso e muito bem, Filomena, esta missão é uma missão que não pode ser negligenciada, seja por quem for. Porque Deus tem uma missão. E esta missão é para todos. Não é só para um ou outro. É para todos. É para todos. Quando falaste aqui na pergunta que Deus fez a Adão e Eva, é muito interessante esta pergunta. Os autores da lição relatam que é a primeira pergunta que Deus faz na Bíblia. Onde estás? E, como disseste há pouco, é Deus que vai à nossa procura. Então, mas porquê é que Deus faz esta pergunta, onde estás? Então, mas Deus não é omnisciente, Ele não sabia onde é que Adão e Eva estavam? Claro que sabiam. Claro que Deus sabia, não é? Mas Deus faz esta pergunta para nos aproximarmos dele. Não no sentido, esta pergunta não é no sentido geográfico, onde é que tu estás escondido que eu não te encontro, mas qual é o tipo de relacionamento que tu estás a ter agora comigo? Todos os dias, ao final da tarde, Deus ia junto de Adão e Eva, falar com eles. Eles podiam beber da fonte da sabedoria, aprender mais do amor de Deus, conviver com Deus. E naquele dia, o que é que aconteceu? Eles não estavam lá. Mas Deus sabia que eles não estavam lá. Não foi Deus que faltou. Não foi Deus que faltou. E também aqui o que a lição nos diz é que quando Deus faz esta pergunta, ela não é uma pergunta geográfica, é uma pergunta que nos diz aqui que com a queda, a comunhão de Deus com Adão e Eva foi perturbada. Foi aqui, com a entrada do pecado, perturbou-se. Então, e o que é que nos diz aqui? Diz-nos que as consequências que Adão e Eva tinham que enfrentar, Deus tinha que mostrar-lhe essas consequências, tinha que lhes dizer, passou-se alguma coisa. Mas Deus é tão misericordioso na sua bondade que antes de lhes mostrar as consequências e de lhes explicar o que é que tinha acontecido, Deus pergunta, Deus vai ao encontro. Diz, Filipe. Não, sim, continua. Desculpa. Não, estava a dizer aqui que esta pergunta, onde estás, não é em referência à localização geográfica, mas é no relacionamento. Onde é que estás tu no relacionamento comigo? Procuras-me tu todos os dias? Estás lá tu naquele local quando eu lá vou para me encontrar contigo? Isto é o primeiro, o primeiro vislumbre da consequência do pecado. Exatamente. Quando nós não fazemos a vontade de Deus, há sempre uma consequência negativa. E a primeira foi exatamente o afastamento. Foi. E é o homem que se afasta. Exatamente. Porque transgrediu. Não foi Deus que diz, ok, tu agora transgrediste, segue teu caminho, vai-te embora. E é um Deus que nunca faz isso com ninguém. Basta que alguém queira aproximar-se de Deus, Ele é o primeiro a aproximar-se dele. E hoje Deus ainda faz isso connosco. Exatamente, isso Deus ainda nos pergunta, onde é que tu estás? Exatamente. E eu isto vejo na minha vida pessoal, às vezes quando estou um bocadinho mais afastada, o Espírito Santo fala, mas não devias estar a ler a Bíblia? Porquê é que estás agora a fazer isto? Estás aí com entretens que não são benéficos à tua vida espiritual. Porquê é que não vais ler um bocadinho a Bíblia? Porquê é que não vais ter comunhão comigo? Porque aqui o que é que acontece? Deus tem que explicar a Adão e Eva o que é que aconteceu e tem que lhes mostrar as consequências. Claro. E, infelizmente, quando Deus criou Adão e Eva e o nosso planeta, eles era para terem um relacionamento feliz, no Jardim do Éden. Era para terem ali uma comunhão diária e o mundo perfeito que Deus tinha criado acabou por ali se quebrar com a introdução do pecado. Então agora o que é que Deus tinha que fazer? Mostrar a Adão e Eva que tinha havido um plano B, que antes da criação deles, antes da fundação do mundo, antes deles terem sido criados, Deus já tinha um plano para se alguma coisa corresse mal. E o que plano era esse? A salvação através do nosso Deus. E desde sempre
é Deus que procura o ser humano. Não é o Sempre. ser humano que, digamos, de uma forma espontânea vai, não é? Há algumas exceções que a Bíblia nos revela também, Sim. ok? Mas agora, o que Deus quer é sempre reconciliar-nos Sempre. uns com os outros e com Ele também. Porque, sem dúvida que a questão do afastamento, o pecado, cria uma barreira entre o ser humano e o seu Criador. E esta barreira tem que ser superada. Só há um meio, é através de Cristo. É através de Jesus, o que Ele fez e o que Ele faz. Mas agora, o interessante, e voltando a frisar aquilo que tu já disseste, é o próprio Deus que vem à procura do homem, não é o homem que vai agora à procura de Deus. Porque olha o que diz aqui em 2 de Coríntios 5,19. Pois que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos encarregou da palavra da reconciliação. Ou seja, Deus sempre reconciliador. Este é um Deus de missão reconciliador, um Deus que quer estar perto de nós, quer estar conosco. Por isso Ele ter vindo à Terra para estar conosco. Portanto, Deus essencialmente trata duas questões aqui muito importantes. O nosso estado Sim, caído sim, e a natureza de Deus, que é de procura. exatamente. Ir Sim. à procura de alguém, aquele que está caído. Nós estamos caídos, mas Deus não nos deixa nesse estado. Porque uma coisa importante também encontrei aqui, porque Deus podia ter simplesmente abandonado Adão Sem e Eva à dúvida. sua sorte E e agora? criado novos seres humanos. dúvida. Podia ter feito perfeitamente isso. Exatamente. Depois, segunda, Deus podia deixar Adão e Eva a definharem no pecado. Mas o que é que Ele escolheu? Escolheu a terceira opção. Enviar uma redenção. A opção da redenção, criada através do nosso Senhor Jesus Cristo, dando o seu unigénito Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a palavra de Deus continua a mostrar casos muito interessantes. Portanto, Deus nunca abandonou ninguém. Um dia chegou ao pé de Abraão, olha, sai, Abraão, Nunca. sai da tua terra, vai para onde eu te mandar. Aquele homem que já conhecia o tal Jeová, Deus, ele não hesitou em sair. E Deus disse, olha, eu nunca te abandonarei. E é sempre esta a grande vontade de Deus. E depois vai Moisés, está numa situação muito perigosa, está terrivelmente, digamos, desgostoso daquilo que está a suceder com o seu povo. E ele diz, meu Deus, tens que me ajudar, nós temos que fazer qualquer coisa. Deus, sim senhor, vai tu vais-me representar e eu estarei contigo sempre. Mais uma promessa. Depois vem José. Era isso que eu dizia até na história de José, Exatamente. que parecia um desastre aquilo que tinha acontecido, ser vendido pelos irmãos para o Egito, não é? Exatamente. E Deus disse, o Senhor estava com ele. Exatamente. Agora, aquele jovem já conhecia o seu Redentor. Moisés já o conhecia. Abraão também. Okay? Como é que nós podemos conhecer Deus? É pela familiaridade que vamos tendo com Ele. Pela convivência. De que forma que eu posso ter? Através da sua palavra. Voltamos sempre ao mesmo. Temos que continuar a crer e a acreditar naquele que é o autor e consumador da nossa fé, que é Deus. Não vem por nossa iniciativa, Não. mas é Deus que É nos sempre ajuda Deus. a fazer e a ser. Okay? E isto é muito importante. Agora, todos estes episódios que se passaram no passado poderiam pensar, então, e agora comigo? Eu, hoje, 2023, este Deus também vem ter comigo? Vai, se o procurares. Exatamente, e se eu deixar e quiser ouvir a sua voz? Eis que estou à porta e bato. Se abrires... Mas quem tem que abrir sou eu. Exatamente, é isso mesmo. Porque a fechadura só abre de dentro para fora, não é de fora para dentro. Exatamente. Deus nunca força. Deus nunca força, não é? E olha o que diz aqui em Êxodo 29, 43 e 45, não sei se ias focar. Sim. E ali virei aos filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados. Exatamente. E habitarei no meio deles, no meio dos filhos de Israel, e lhes serei o seu Deus. Deus mandou que Moisés edificasse um santuário Para estar no meio deles, exatamente. exatamente. Okay? Mas agora, repara, Deus diz, eu estarei, mas é preciso que o povo queira estar, Exatamente. estar com Deus também, não é? Porque senão o próprio Deus vai se sentir um pouco
como um estranho no meio daquela gente. Quer dizer, eles não me querem, então vão embora. Tanto que se afasta, e vemos Deus muitas afasta-se. vezes no Antigo Testamento que Deus se Sim, afastou sim. por causa de pecados Sim. e de negligências Sim, e de não haver sim. obedecimento aos seus mandamentos. Mas o grande objetivo de Deus é continuar a estar connosco. Sempre, sempre. Okay? E isto tem sido, digamos, é a história da Bíblia. Novo Testamento, Velho Testamento, falam da mesma forma porque o Deus é o mesmo. Porquê? Porque o Antigo Testamento mostra aqui um Criador que começou a implementar um plano por meio do povo para poder estar e representar o mundo e a sua natureza. Ou seja, um povo que fosse um representador da sua natureza e do seu propósito, que eram os judeus. Depois, temos aqui um Deus que se tornou, o Deus que se tornou um connosco. Isto é maravilhoso. Isto é maravilhoso. Sim. Não poderia haver E a título mais consequência qual maravilhoso. Pois, foi aqui, matar, não é? aqui Foi o ser no, humano. agora o paralelo entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento diz-nos então que o desejo de Deus de estar com a humanidade assume aqui uma nova dimensão, enviar o seu amado Filho através da encarnação de Cristo. Cristo veio à Terra e a promessa do Jardim do Éden foi concretizada. Para estar mais próximo Para ainda. estar mais próximo de nós. O Deus conosco, este Emanuel, que tinha habitado entre o povo no Antigo Testamento, no anterior do santuário, agora estava em carne, ali, e infelizmente, pronto, aconteceu o que aconteceu, Claro. mas também sabemos o propósito disto ter acontecido, dúvida. não é? Para a salvação de todos nós. Mas eles foram avisados disso antes. Foram, também, exato, pois. sim, eles Isso é muito importante foram nós avisados. termos em conta. E aquele que afirmou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, o que é que ele veio fazer à Terra? Mostrar o Pai. Eu e o Pai somos um só, foi o que ele disse. Quem veio a mim vê o Pai. Pois é. E este Deus que quer sempre, e toma sempre a iniciativa. Isto é muito interessante e como dizer, é consolador para cada um de nós. Eu acho que isto deveria fazer com que nós deveríamos ter muito mais vontade de estar e aproximar-nos mais de Deus. Okay? Aqui em Mateus 1, no versículo 22, diz-nos assim: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. O objetivo era que Deus estivesse mesmo no ser humano. Não? O Verbo se fez carne, ele habitou entre nós. Okay. E interessante, esta vontade que Deus tem de estar entre nós não estagna só aí. Não. Porque uma vez que este Filho de Deus ascendeu ao céu, ficámos nós abandonados. Não. O ser humano ficou entregue a si próprio. Não. Felizmente não. Agora, Deus deu em São João 3,16, deu uma missão a cada um de nós. Deu. Agora tenho uma branca. Tenho que ir a branca. Se quiseres eu posso Sim, ler. sim, Eu tenho aqui, então, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois, a vontade de Deus é que todos possamos ter a vida eterna. Filipe, E ele continua. o Pai dar um filho. Sim. Sim, já vimos a dimensão deste amor? A dimensão deste amor? É impossível, não é? É impossível. Agora, isto é impossível nós conseguirmos conceber a razão por que Deus se entregou o seu próprio Filho para vir a este mundo. Quando Jesus ascendeu, ficámos sós? Ficámos sem a possibilidade de estar de novo ou a continuar em contacto com Deus? Não. Ele enviou o Espírito para que estivesse no meio de nós. E hoje, quem é que está mais próximo de cada um de nós? Este é o Espírito Santo, exatamente. Por enquanto. Até à sua volta. Por enquanto. E Jesus, quando ascendeu, disse: não vos deixarei sós. Vou enviar-vos este Espírito Santo para que ele esteja, portanto, convosco. E isto vai durar quando? Até à consumação dos séculos. Até à consumação dos séculos. Sempre. Exatamente. Okay. É um Deus que anseia estar connosco aqui e na eternidade. Outra coisa que achei muito interessante aqui na lição de quarta-feira é que a morte de Cristo
não foi o fim do processo. Nada. Não é? Está na É sequência parte do processo. Exatamente. Ou seja, é o processo de reconciliação, não é o fim dele. Ou seja, através da ressurreição de Jesus, que conquistou a morte e recebeu toda a autoridade no céu e na terra, até à consumação dos séculos. E esta autoridade vai continuar depois também. Isto é algo que Vai, ainda vamos vai, estudar vai. seguramente ao longo deste trimestre. Portanto, estas lições são extraordinariamente importantes. E nós temos que compreender bem quem é este Deus que nos quer ao seu lado. Temos que o conhecer melhor. E a única forma que nós temos de conhecer o Deus é conviver com Ele diariamente. De que forma? Estudando a sua palavra, conhecendo o seu caráter, tentando refletir o seu caráter. Não é possível por nós próprios. Mas assim como Deus não nos abandona, nenhum de nós é abandonado, se nos ligarmos a Ele, mais próximos estaremos. Portanto, depende da forma como eu próprio quiser aceitar que este Deus esteja ao meu lado. Okay? Portanto, isto é muito importante nós pensarmos neste processo e este trimestre nós vamos ter que conhecer esta missão de Deus junto de nós, que já está em curso desde que o homem abandonou Deus, não foi antes, e já foi concebido muito antes, e uma vez que o homem abandonou, Deus iniciou todo este processo, que é o que nós estamos a conviver e a viver agora atualmente. Este processo vai prosseguir de forma regular, de forma sustentada, e toda a Bíblia, e é interessante se nós olharmos bem para a Bíblia, toda a Bíblia tem, digamos, 3 partes. Os 2 primeiros capítulos da Bíblia mostram o tal Deus Criador. A sua missão, o que ele mais gosta, criar. E vai criando. E continua a criar. E continua a criar. E um dia decidiu criar um planeta chamado Terra. E dentro desse planeta Terra, depois de o fazer maravilhoso à vista, cria um ser humano e diz que macho e fêmea, homem e mulher, os criou. À sua imagem e semelhança. À sua imagem e semelhança. É importante nós realçarmos este detalhe. E depois este homem e esta mulher, apesar de advertidos por Deus, cuidado, que nós temos alguém que anda sempre ao nosso lado, que não quer esta proximidade, porque ele próprio também não gosta. Portanto, vocês estejam sempre atentos, não se afastem um do outro, estejam próximos para poderem estar mais firmes, não se aproximem daquilo que pode ser perigoso e tem um local que pode ser tentador, perigoso, mas vocês têm sempre a opção de escolher ou não escolher. Livre-arbítrio. O livre-arbítrio. Todos nós temos essa hipótese. E por opção própria, o ser humano decidiu. A mulher, porque foi enganada, com uma pergunta. Nós conhecemos esta história, basta estudarmos a palavra de Deus. E depois vai ter com o seu marido, que prefere acompanhar a sua esposa. O amor dentro do casal é muito importante, mas o amor a Deus é a grande prioridade. Não quero com isto dizer que se eventualmente um cônjuge abandona o estudo da palavra de Deus, o outro terá necessariamente que o afastar, porque já não é filho de Deus, continua a ser filho de Deus. Agora, a nossa missão é exatamente amparar e mostrar a essa pessoa que a opção foi errada. E como Deus nos dá este livre-arbítrio, há sempre a possibilidade de voltar atrás, de voltar à origem. E foi o que Deus fez para tentar nos trazer para a origem, para a eternidade. Muitos humanos, e a Bíblia está cheia de exemplos, optaram por voltar atrás e voltar para perto de Deus. E o que é que aconteceu com eles? Alguns até já estão na eternidade. Moisés não está entre nós, veio visitar Jesus. Elias nem conheceu a morte. Enoque
tanto acompanhou Jesus, Deus, que, como dizia a minha mãe, a contar-me esta história, ela dizia-me, sabes, Enoque gostava tanto de estar ao pé de Deus, que um dia Deus foi tranquilamente caminhando para o céu. Foi caminhando, e Enoque foi com ele, foi conversando com Deus, foi falando com ele, e continuaram a sua caminhada mais próximo do céu. Às tantas Deus diz, olha Enoque, tu já estás aqui tão perto, não queres vir para o pé de mim sempre? E Enoque disse, sim, Senhor, eu quero ir contigo. E foi. Esta história ilustra exatamente aquilo que Deus faz. É Ele que se aproxima de cada um de nós. O que é que eu estou a fazer para me aproximar? Isto é algo que nós devemos meditar. E é um processo muito interessante, não é? Agora, continuando no estudo da nossa lição, divagámos um bocadinho para tentar perceber um bocadinho melhor a missão de Deus na Terra, que continua, caminhando nisto. Quem é que pode ser abrangido por este amor de Deus? Todos nós, os que o aceitarem. Só. Portanto, qualquer ser humano pode chegar a este amor, pode chegar-se aos pés de Jesus. Todos nós podemos a toda a hora fazer uma oração a Jesus. Exatamente. Todos nós podemos estar em constante comunhão com Ele diariamente. Sem dúvida. Seja em casa, nos nossos trabalhos. Ele está presente através do seu Espírito Santo. Sem dúvida. E depois temos aqui um Deus que vai voltar para nós. Como eu disse há pouco, a morte de Jesus não foi o final do plano, não é? O plano continua. Este Deus vai voltar para nós. E João 14, 1, 3 diz-nos assim, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Ora que maravilhosa esperança, Filipe. Essa é a suprema esperança. Durante o seu ministério terreno, uma das promessas mais preciosas de Cristo, a bendita esperança, reflete aqui o desejo do Criador de voltar a estar connosco. Ele tem mais vontade de estar connosco que muitas vezes nós temos de estar por toda a eternidade, Filipe. Voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. João 14, 13. E de acordo com o apóstolo João, isso vai tornar-se realidade. Nós lemos na Sagrada Escritura, em Apocalipse, e o fim está mais perto do que muitos pensam. Olha, já agora voltando ao que eu tinha dito, a nossa Bíblia é muito interessante, porque os 2 primeiros capítulos mostram a Terra criada à sua imagem e semelhança. A partir do 3º capítulo começa a catástrofe. E os 2 últimos capítulos da Bíblia voltam a mostrar o quê? Esta Terra restaurada de novo à imagem e semelhança. Era isso que eu ia falar. A obra da redenção só será completa quando Jesus voltar, restaurar esta terra e implementar aqui o seu trono. Pois. Agora, este Deus é um Deus, é difícil nós conseguirmos descrever por palavras nossas. É um Deus com um amor tão grande que não é racional. A razão não consegue perceber por que razão Deus nos ama desta forma. De tal forma que Ele próprio vem morrer por cada um de nós. Não nos deixa, não nos abandona. E depois ainda diz, eu quero é estar convosco sempre. Que esta é que é a grande ambição. E por isso volta outra vez para nos buscar. É um Deus teimoso, é um grande amor. Persistente. Não, é um Deus que não desiste de nós, Filipe. Persistente, não desiste de nós. Isto é tão bom, sabermos isto. É tão bom termos esta certeza que Jesus vai voltar para nós e que onde Ele habitou em tempos, quando veio à Terra, e agora o campo de Satanás, não é? Que um dia vai ser expulso e vai ser destruído. E depois esta terra não só vai ser redimida, mas vai ser exaltada e Deus vai implementar aqui o seu tabernáculo.
Graças para a Deus. estar novamente com os homens. Vamos ser o centro do universo. Exatamente. O local onde Deus vai habitar connosco. Por isso, não há como não amar este Deus. Pois. Como há pouco li no texto de Ellen White, não é um Deus que merece ser exaltado Sem e amado de todo o nosso coração. Sem dúvida. E por muito que nós possamos fazer, nunca conseguiremos justificar este amor de Deus. Não é justificável. É sentível. Isto não é bom português, mas enfim. Nós podemos é sentir. Agora, justificar, não conseguimos. Não conseguimos. Não há razão nenhuma que possa levar Deus a fazer o que já fez por cada um de nós. É só porque nos ama. E este Deus quer também que cada um de nós possa ser um pouco seu imitador. Seu discípulo, seu imitador, levar aqui a palavra aos outros. Sermos a luz do mundo e o sal da terra, como disse há pouco. E enquanto obedecermos à sua palavra e trabalharmos em harmonia com Ele, porque a missão de levar a mensagem a todo o mundo tem que ser trabalhada de acordo com a vontade dele e com aqui a presença do Espírito Santo. Porque sem isso nós sozinhos não conseguimos. É que o Espírito Santo já é Deus também. Exatamente, sim. O Espírito Santo é Deus também. Sabemos disso. E graças a Deus que Ele pode estar entre nós. Imaginamos um pouco se Deus se manifestasse como Ele é, minimamente. O que é que aconteceu com Moisés quando pediu para ver a face de Deus? Ele diz, olha, farei passar diante de ti a minha misericórdia. Não é o meu poder. Não. E quando Moisés viu as costas de Deus e desceu do Monte Sinai, não via. Os outros não conseguiam olhar para Moisés. Exato. Pois é, isso não era. Pois é, ele ele tinha uma luz, refletia uma luz tão grande que os outros não conseguiam olhar para ele. Exatamente, sim. Agora, apenas a refletir exatamente do que viu. Agora, isto é, e é este Deus que vai morrer por mim, pecador. O que é que eu faço então para deixar de ser tão pecador? Dedicas-te a estudar a palavra de Deus, dedicas-te a conhecer o Deus da criação, dedicas-te a conhecer este Deus misericordioso e criador que não desiste de nós. Graças a Deus. Se Ele desistisse como nós muitas vezes desistimos dos nossos, cada um de nós estaria condenado, irremediavelmente condenado. Olha o que diz aqui Ellen White. Trabalhem com fé e confiança, pois nunca vos deixarei, o tal Deus conosco. Estarei sempre convosco, ajudando-vos a executar as vossas tarefas, guiando-vos, confortando-vos, santificando-vos e sustendo-vos, dando-vos sucesso, quando falarem, de maneira que as vossas palavras atrairão a atenção dos outros para o céu. Há de haver tempos em que as nossas palavras atrairão os outros para o céu. Ellen White, em Atos dos Apóstolos, página 23. E agora, já agora que falaste na irmã White, também o nosso trimensário traz-nos aqui duas citações que eu não posso deixar de ler para que todos nós meditemos de uma forma muito profunda. Eu gostaria de que nós finalizássemos a recapitulação da nossa lição com as palavras da irmã White e que pudéssemos abrir um pouco o nosso espírito para tal. Ela diz, o plano da nossa redenção não foi um pensamento posterior, formulado depois da queda de Abraão. Foi a revelação do mistério encoberto desde tempos eternos. Como diz Romanos capítulo 16, 25. Foi um desdobramento dos princípios que têm sido, desde os séculos da eternidade, o fundamento do trono de Deus. Desde o princípio, Deus e Cristo sabiam da apostasia de Satanás e da queda do homem através do poder enganador do apóstata Satanás. Deus não ordenou que o pecado existisse, mas previu a sua existência e tomou providências para enfrentar a terrível emergência.
tão grande era o seu amor pelo mundo, que se comprometeu a entregar o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus continua a chamar cada um de nós ainda hoje. Deus continua a pensar em ti, querida irmã, querido irmão. Deus continua a pensar em mim também. E Deus continua a persistir na sua tarefa de querer resgatar-nos para a eternidade. O grande anseio de Cristo é estar com cada um de nós. Algum de nós imagina um dia tocar na mão de Deus, na cicatriz que Ele tem dos cravos que o pregaram à cruz? Alguém imagina a emoção que poderá ter nesse momento? Sempre que penso um pouco nisto, não consigo deixar de chorar e pensar que não mereço nada disto. Não é porque eu faço algo que eu um dia vou ter esta possibilidade, mas é porque Deus fez algo e permite que eu possa estar nessa eternidade. E porque um dia o Espírito Santo disse: está selado, selado para sempre. Este selamento de Deus para sempre vai nos pôr do outro lado. E aí o arqui-inimigo, o grande inimigo que cada um de nós tem, já não poderá fazer nada. Pode ser porque Jesus veio e já estamos selados eternamente com Ele, ou porque morremos com esta bendita esperança. Bendita quer dizer abençoada, extraordinariamente importante esperança para cada um de nós. E Deus todos os dias, a cada instante, diz: tem cuidado, meu filho, tem cuidado, minha filha. Não te esqueças que foi também por ti que eu morri. Não te esqueças que eu quero ver-te deste lado. Não te esqueças que também tens uma missão neste mundo. Morrer ou fazer como Cristo fez. Jesus não morreu de braços cruzados, mas de braços abertos, para poder abranger todos. Agora, infelizmente, muitos não querem. Não sejamos nós uns desses que não quer aproximar-se de Deus, porque senão seremos destruídos de uma vez por todas, como o arqui-inimigo também será. E todos aqueles que quiseram segui-lo. Sejamos do lado certo, do lado de Deus. E o momento de fazer a escolha é sempre hoje, agora. Não sei o que se vai passar nos próximos minutos, mas é agora que eu tenho que estar salvo. E esse agora que seja para a eternidade. Minhas queridas irmãs e irmãos, que prazer um dia, na eternidade, podermos recordar momentos como estes em que nós passamos falando daquilo que Cristo fez e faz dia após dia por cada um de nós. Que Deus vos abençoe a todos.